Meus queridos, vamos juntos abrir a palavra do Senhor do livro do profeta Obadias. Obadias, capítulo único, do versículo 1 ao versículo 14. Obadias, capítulo único, do verso 1 ao 14, fica depois do profeta Amós e antes do profeta Jonas. Livro do profeta Obadias, dos versos 1 a 14. Vou ler a palavra do Senhor. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura em sua Bíblia. Obadias, capítulo único, do verso 1 ao 14, que nos diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés, não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiro lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus, graças te rendemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para juntos aprendermos a tua santa palavra. Rogamos que nesta manhã o Senhor nos capacite, o Senhor nos instrua, o Senhor possa nos direcionar a toda a verdade. Ajuda-nos a compreender esse texto, Senhor, que teu Espírito inspirou,
que Ele também possa nos iluminar e nos dar a compreensão correta para a glória do Teu santo nome, para a edificação das nossas vidas, para a salvação, caso haja alguém que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas que vai ouvir esta palavra. O Senhor possa abençoar-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até que ponto pode ir uma inimizade familiar? Brigas entre famílias são um dos enredos mais comuns nas novelas, nos filmes de Hollywood. É comum, inclusive no nosso país, em algumas regiões, nós tomarmos conhecimento de famílias que têm uma rivalidade, uma rixa que ultrapassa gerações. Geralmente começa por alguma coisa banal que acontece, mas alguém foi ferido na sua honra, então resolve matar aquele que atentou contra a sua honra. Aí no meio da família daquele que foi morto, alguém se levanta para vingá-lo, e ali começa um conflito terrível que cada vez mais vai se agravando, vai piorando, vai crescendo. É inúmeras as histórias que a gente conhece no nosso país de famílias assim, que são rixadas. Mas, queridos, essas histórias que acontecem em nosso país, elas são pequenas se compararmos com a história de um conflito que a Bíblia narra entre dois homens, que depois se tornou um conflito entre duas famílias, que depois se tornou um conflito entre duas nações. E é a respeito disso que trata o livro do profeta Obadias. Ele trata a respeito da inimizade entre Judá e Edom. Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Judá, por sua vez, descende de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Portanto, essas duas nações, elas nasceram no mesmo ventre. Porém, depois se tornaram inimigas. Hoje nós vamos começar a entender por que surgiu essa inimizade e o que é que essa história tem a ver comigo, tem a ver com você. Primeiro eu gostaria de começar falando a respeito do profeta Obadias. Veja, o livro de Obadias começa justamente dizendo visão de Obadias. Mas quem foi Obadias? Obadias foi um dos profetas que Deus levantou para profetizar contra os edomitas. Obadias faz parte daqueles livros que são classificados como profetas menores da Bíblia. Alguns pensam que quando nós falamos em profetas menores, a gente está se referindo a profetas com menor importância. E os profetas maiores são os profetas mais importantes. Mas não é isso. Essa nomenclatura é devido ao tamanho do livro. Então existem livros como o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são maiores, então levam o nome de profetas maiores. Outros livros são menores, como o livro de Jonas, Naum, Obadias, são os profetas menores, mas isso não implica na preciosidade, na importância e na relevância deles. Quem foi Obadias? Esse nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Iavé. Obadias, ele era um nome muito comum em Israel. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos pelo menos 12 indivíduos que tinham este nome, que se chamavam Obadias. Entretanto, provavelmente nenhum deles foi o autor deste livro. O que nós sabemos, meus queridos, a respeito deste profeta, é que o Senhor havia dado a ele uma missão específica, demonstrar para Edom que chegaria o dia do acerto de contas, que Edom seria punido por sua arrogância, por sua violência, por sua falta de amor. É importante, meus queridos, lembrarmos também que não somente Edom
não somente Obadias profetizou contra Edom, outros profetas nós vamos encontrar também profetizando juízo de Deus contra Edom, Isaías, Amós, os Salmos, certo? Dentre outros. Agora, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é importante nós entendermos a inimizade entre Edom e Judá. Como foi que ela surgiu? De onde ela veio? Obadias aqui, ele está profetizando contra Edom, porém é importante entendermos um pouco do contexto histórico da inimizade entre Judá e Edom. A primeira coisa que precisa ficar claro é que tanto Judá como Edom tiveram a mesma árvore genealógica. Eles vieram dos mesmos pais. Essa rixa, na verdade, começou, como eu disse, Judá descende de Jacó, Edom descende de Esaú. Essa rixa, ela começou no ventre de Rebeca, para falar a verdade. Porque a Escritura afirma claramente que aqueles dois filhos de Rebeca, gêmeos, enquanto estavam ali no ventre, eles brigavam um com o outro. E quando tiveram que nascer, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú, como quem diz assim: fica esperto, Esaú, senão eu te pego. Em seguida, houve aquela ocasião em que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O comentarista chega a dizer que essa foi a refeição mais cara, não é, de todos os tempos. Posteriormente, Jacó enganou seu pai para ficar com a bênção de Esaú. Esaú então resolve matar o irmão. Nesta hora, Rebeca, ela entra em cena, não é? Depois de ter dito para Jacó enganar o esposo. Agora ela entra em cena dizendo: Jacó, some, foge, porque Esaú vai matar você. Então Jacó, ele sai das terras de Israel, ele vai habitar num local distante. Passados muitos anos, ele retorna transformado, ele retorna tratado por Deus, não é? E ali eles se reconciliam, mas eles acabam se tornando um tanto quanto distantes, mantendo uma distância respeitosa entre eles, vamos dizer assim. O que acontece é que a inimizade que havia entre eles acabou passando para os descendentes deles. E essa inimizade continuou por séculos e séculos. E aí, dando um salto temporal, agora mais uma vez, mesmo Israel tendo passado 400 anos lá no Egito, a inimizade continuou. Porque se você for ver, lá em Gênesis capítulo 36, está lá os nomes dos descendentes de Esaú, e é dito que eles saíram daquela região onde Abraão morava e eles passaram a habitar no monte Seir, local que ficava ao sudeste da terra prometida, e ali eles se estabeleceram. E quando Israel então estava voltando do Egito, atravessando o deserto, Israel precisava passar nas terras de Edom. E aí Moisés respeitosamente mandou um recado para Edom, dizendo: olha, deixem a gente passar pela terra de vocês, nós não vamos mexer nas plantações, nós não vamos mexer em nada que é de vocês, a gente só quer passar. Ao rei de Edom disse: por aqui não. Por aqui vocês não vão passar. E não somente isso, ele mandou os exércitos para as encruzilhadas, para terem certeza de que Israel não ia passar por ali. Israel teve que fazer um caminho gigantesco, longo demais,
sendo que ele poderia cortar caminho pelas terras de Edom. E aí você vai ver, meus queridos, que essa inimizade, que essa rixa, que essa rivalidade perdurou por séculos. Em um momento você vai ver os israelitas prevalecendo sobre os edomitas, em outro momento você vai ver os edomitas prevalecendo sobre os israelitas, e raros eram os momentos de paz entre eles. Mas o fato é que Edom, ele se estabeleceu lá neste monte chamado Monte Seir, e acabou se tornando um povo forte, um povo poderoso. Eles não viviam da produção agrária, porém, porque o terreno deles, a terra deles era bastante rochosa. Entretanto, as terras de Edom eram geograficamente privilegiadas. Edom habitava nos altos dos montes, e era uma região estratégica geograficamente. Por quê? Porque quem vinha da Arábia e da Índia para ir para a Europa tinha que passar por aquela terra. Consequentemente, tinha que pagar pedágio a Edom. Ou seja, eles se tornaram ricos, eles se tornaram poderosos, eles se tornaram influentes. Por quê? Porque todo mundo tinha que necessariamente negociar com eles para passar pelas terras deles. Então eles enriqueceram financeiramente, eles ganharam muitos aliados. Era interessante ter Edom como aliada. E mais, eles se tornaram um local que, de fato, como muitas pessoas passavam, eles tinham muito acesso às informações, às ideias daquelas nações. Queira ou não, eles foram adquirindo uma sabedoria secularizada, vamos dizer assim. Ok? Tendo esse pano de fundo bem estabelecido nas nossas mentes, agora vamos entender aqui, uma vez que nós entendemos a história dessa rivalidade entre esses dois povos, vamos entender em segundo lugar, Obadias aqui vai mostrar por que Edom vai ser punido. Porque Deus está pronunciando um juízo tão terrível sobre aquele povo. Por que razão? O que foi que eles fizeram que acarretou em ira da parte de Deus para com eles, juízo de Deus sobre eles? Então veja, um conflito entre irmãos, que se tornou um conflito entre famílias, que se tornou um conflito entre nações, certo? E só para esclarecer, não são os dois povos que estão lutando hoje lá, não é? Os palestinos, eles descendem dos filisteus. Aqui existe uma outra rivalidade. Aqui são os edomitas contra os israelitas. Só trazendo esse esclarecimento, só esse adendo. Então Obadias, ele vai falar aqui, ele vai explicar por que então Deus se irou contra Edom e está decidido a punir Edom. A primeira causa era a soberba de Edom. Observe o que vai ser dito aí no verso de número 2 e 3. Diz assim: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Veja, a começar de Esaú, havia ali nos edomitas uma atitude de arrogância, uma atitude de soberba. Esaú se levantou contra a eleição divina, preferiu o prato de lentilhas à bênção da primogenitura. Em toda a história de Edom você vê sendo marcada pelo orgulho, ele se achando poderoso, se achando o caçador valente, se achando aquele que pode viver independente de Deus.
você vai ver que essa arrogância de Esaú passa para os seus descendentes. E essa arrogância, como eu já havia antecipado aqui, uma das causas dela era a localização das terras de Edom. Edom habitava no Monte Seir, era uma cordilheira de montanhas e montanhas rochosas. Ali estava a capital dos edomitas. E do alto daquelas montanhas rochosas, Edom acreditava que jamais ela iria cair, jamais cairia. Lá das altas rochas, com cerca de 300 metros de altura, Edom pensava consigo mesmo: ninguém pode me derrubar daqui. É isso que vai ser dito aqui no verso 3: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Aquela capital, meus queridos, ela era extremamente protegida. Um comentarista chega a afirmar que a abertura entre as rochas que dava acesso à cidade era tão estreita que 2 cavaleiros montados não conseguiam passar lado a lado por ela. Ou seja, era muito estreita. E era muito difícil o acesso à cidade, ela era muito protegida e resguardada. Então os edomitas se sentiam seguros por trás daquela fortaleza. Ninguém vai nos derrubar daqui. Isso servia, queridos, de base para a sua arrogância. Eles tinham essa certeza: nem Israel, nem qualquer outra nação pode nos destruir. E essa soberba também se dava pelo seu conhecimento. Como eu disse, ela tinha acesso a muita cultura dos outros povos e se achava muito sábia. Haviam muitos ali que eram chamados de sábios de Edom. Mas como eu disse, não era uma sabedoria de fato bíblica do alto, era uma sabedoria secularizada. Porque a verdadeira sabedoria, ela implica em temermos a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a arrogância de Edom era por causa da sua proteção, da sua localização geográfica, da sua sabedoria. Eles se achavam inatingíveis. Mas uma segunda razão pela qual Deus está disposto e determinado a punir Edom é por causa da sua violência. A violência que ela teve especialmente contra Jacó. Veja aí do verso 10 ao verso 14. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. A que evento Obadias está se referindo aqui? Obadias está se referindo àquela ocasião em que houve o cerco babilônico contra Jerusalém.
quando os poderosos exércitos de Nabucodonosor vieram contra Jerusalém e destruíram a cidade, e mataram uma parte da população, e levaram outra parte da população cativa, naquela ocasião, qual foi a atitude de Edom para com Judá? Edom bateu palma, Edom se alegrou, Edom ficou feliz ao ver o seu irmão sendo arrasado. E não somente isso, diz o texto que eles ajudaram a Nabucodonosor. Quando os judeus queriam se esconder nas suas terras, eles faziam questão de dizer: olha, Nabucodonosor, tem um bem aqui, ó, escondido, olha, pega esse. Ou quando não, eles mesmos mataram, de acordo com o texto, aqueles que estavam se refugiando nas terras dele. Então os edomitas, eles foram para as encruzilhadas, eles foram para as fronteiras, eles foram ver a matança, eles ajudaram aos exércitos da Babilônia. Aqueles que escapassem dos exércitos da Babilônia, a gente pega aqui, a gente mata. E mais, não apenas isto, eles aproveitaram aquela situação para saquear Jerusalém, para se aproveitar de alguém que já estava caído, arruinado, destroçado, e eles foram lá e se aproveitaram de forma cruel, de forma insensível. E você percebeu um detalhe? Deus diz assim, aqui no verso de número 10: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe invadiram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu era um deles. Mas no verso 10 ele diz assim: por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Deus faz questão de mostrar, era teu irmão que estava ali, e tu não fizeste nada. Tu fosse insensível à necessidade do teu irmão. Tu ajudou aqueles que se levantaram contra ele. E veja, é interessante quando nós olhamos para a história ali do povo de Israel, porque lá em Deuteronômio capítulo 3, Deus diz assim, lá em Deuteronômio, o Senhor diz assim: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Havia ali um mandamento familiar, ou seja, vocês não devem aborrecê-lo porque é teu irmão. Só que foi justamente esse mandamento que Edom quebrou em relação a Israel. Não levou em consideração que era irmão. E se aproveitou. O salmista, ele vai relatar o seguinte, lá no Salmo 137, verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Ou seja, o que é que eles diziam quando Jerusalém estava sendo destruída? Eles estavam torcendo: arrasai-a, destruir até os fundamentos, que não fique pedra por pedra dessa cidade. Mas veja, Deus não vai deixar a soberba, a crueldade, a falta de amor de Edom sem punição. Terceiro ponto: Edom, em sua arrogância, não ficará sem punição. Edom será punido, e vejamos o que é que Deus diz aqui no verso 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor.
Ou seja, Deus está dizendo, ainda que você fique tão alta em sua montanha, igual uma águia que está ali aninhada no alto, eu vou derrubar você de lá. Você acha, Edom, que você está protegido? Que ninguém pode lhe derrubar? Eu vou derrubar. Do ninho entre as estrelas. É interessante porque um autor sugere que quando se olhava do vale para Edom e via as luzes lá em cima, naquela cidade que ficava tão alto, né, parecia que ela estava entre as estrelas. E Deus diz, vai ser de lá que eu vou derrubar vocês. Para Deus, meus queridos, ninguém é invencível. Não há fortalezas tão altas, não há fortalezas tão impenetráveis. O Senhor, Ele não é indiferente ao mal. Ele vai punir Edom. Essa fortaleza quase intransponível vai ser derrubada. E aí o texto continua. Deus vai dizer aqui do verso 4, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. Ele se sentia seguro, Edom se sentia ali protegido, mas Deus vai deitá-lo por terra. Ele poderia estar protegido contra as nações, porém, não contra o Senhor. Edom se esqueceu que o orgulho é uma guerra, não contra o homem, mas contra Deus. Deus resiste aos soberbos e declara guerra contra os orgulhosos. E quanto maior o orgulho, mais desastrosa é a queda. Deus vai mandar também um povo para saquear aquela cidade. Versos 5 e 6. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Veja, Obadias aqui está descrevendo o que vai acontecer com Edom. E ele diz algo muito forte, ele diz assim, que aquilo que está para acontecer com Edom é algo que ainda que ladrões invadissem a cidade, ainda que vindimadores entrassem na cidade, isso ainda não seria tão ruim quanto o que estava para acontecer com Edom. Por quê? Porque ao entrar numa casa, os ladrões, eles roubam aquilo que eles podem levar, então muitas vezes eles deixam coisas para trás. Um vindimador, ele não consegue apanhar todas as uvas da vinha. Porém, os invasores que virão sobre Edom vão rebuscar, vão saquear, vão levar tudo. Não vai ficar nada. E foi o que de fato aconteceu. Deus enviou um exército da Arábia, os anabateus, e foi exatamente o que aconteceu. Edom será traído pelos seus aliados, verso 7. Todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. Ou seja, Edom era uma terra que tinha alianças estratégicas com outras nações. E essas alianças eram um dos motivos pelos quais ela se sentia segura, protegida. Como nós lemos aqui no Salmo 83, eles se juntaram com outros povos contra Israel. Foi isso que o salmista mencionou aqui. Salmo 83, do verso 1 ao 8, fica claro. Aquelas alianças que haviam sido feitas para o mal foram quebradas. Aqueles povos se voltaram contra Edom e de forma traiçoeira atacaram aquela cidade de maneira implacável. A Escritura
Porém diz, meus queridos, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, Edom foi traído pelos seus aliados. Deus também diz que vai exterminar os sábios de Edom. Verso 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Então, como eu disse, se tinha uma coisa que eles se orgulhavam e eles confiavam era na sua própria sabedoria. Mas a sabedoria de Edom o levou para longe de Deus, fazendo-o cada vez mais alvo da ira de Deus, porque se sentia arrogante, porque se sentia soberbo, porque confiava naquilo que não deveria confiar. E agora Deus vem e diz assim: eu vou destruir a sabedoria de vocês, eu vou mostrar para vocês que a sabedoria de vocês não é nada. Vocês não tinham que ter confiado nessa sabedoria humana. Aqui Deus diz que vai fazer perecer os sábios de Edom. A sabedoria de Edom vai ser ridicularizada. Os guerreiros mais poderosos e temidos de Edom serão derrotados. Verso 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Temã era uma das principais regiões ali de Edom, era a região de onde vinham os guerreiros mais poderosos, mais bem treinados. Mas Deus diz que vai destruir todo o poder militar de Edom. E por fim, Edom perecerá e a sua honra será exterminada para sempre. Edom vai perder a sua honra e será exterminado para sempre, melhor dizendo. Veja o que diz aqui o verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Veja, Edom foi cruel, foi violento, foi sem misericórdia para com o irmão Jacó, plantou isso, agora está colhendo. A violência se voltou contra eles. Eles foram humilhados, eles foram envergonhados e eles foram exterminados para sempre. Queridos, hoje não existe o Edom físico. Não tem como você ir lá no site da companhia aérea e eu quero comprar uma passagem para Edom. Não tem como. Porque Edom foi completamente exterminado e desapareceu. A promessa e a profecia do Senhor se cumpriram plenamente. Eu gostaria então de trazer aqui alguns ensinamentos, aplicando-os para as nossas vidas. Primeiro, aprendemos com o livro de Obadias que Deus tem zelo e cuidado com o seu povo. Veja, o povo de Judá estava sendo massacrado pelos exércitos da Babilônia, ao mesmo tempo que Edom se juntava com os caldeus com violência para oprimir ainda mais Judá. Porém, o Senhor estava vendo tudo aquilo e, ainda que aquela situação fizesse parte da disciplina de Deus contra Israel, Ele não deixou que a maldade daqueles povos ficasse sem punição, pois tanto os caldeus quanto os edomitas foram punidos. E ainda que essa profecia fosse direcionada para Edom, sabemos que ela servia para conforto e para a esperança de Israel, que era a igreja visível lá no Antigo Testamento. Então era uma promessa que Deus estava fazendo ao seu povo, como quem diz assim: eu vi a maldade que foi praticada contra você, e no momento certo, a minha justiça retributiva vai agir. No momento certo, eu vou exercer juízo contra estas nações. Então,
essa mensagem de julgamento contra os inimigos de Judá era uma mensagem de encorajamento para eles, de conforto para eles, de esperança para eles. Assim como, meus queridos, também Deus ele mostra zelo e cuidado com a sua igreja no Novo Testamento, não é? Então, nós sabemos claramente, Deus, ele observa todas as coisas, Deus não é indiferente ao mal, Deus vê tudo aquilo que acontece com a sua igreja, aqueles que se levantam para persegui-la, aqueles que se levantam para maltratá-la, aqueles que se levantam para ridicularizá-la. O Senhor está vendo toda a injustiça praticada contra nós, e essa injustiça também não ficará impune. Por isso que a palavra de Deus diz que não cabe a nós a vingança. Não é isso lá em Romanos? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, não a nossa ira, mas a ira de Deus. Saia da frente para que a ira de Deus possa ter espaço para agir. Como diz a Escritura, a vingança me pertence, diz o Senhor, eu é que retribuirei. Então, meus irmãos, Deus ele é o vingador da igreja, e nós podemos confiar nisso. Nenhuma injustiça, nenhuma maldade, nenhuma crueldade que foi feita contra a igreja ficará sem a devida punição. Segundo, aprendemos com o livro de Obadias a lei da semeadura. Essa lei é muito simples. Aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. E isso fica muito claro aqui. Deus diz aqui no verso 15: como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito se tornará contra a tua cabeça. Isso aqui é, em outras palavras, a lei da semeadura. Foi exatamente o que aconteceu com Edom. O mal que eles praticaram contra Israel sobreveio a eles. Eles plantaram violência, crueldade, falta de misericórdia. Foi isso que eles também colheram. A cidade foi destruída, seu povo foi morto, foi disperso, foi saqueado, né? Exatamente aquilo que eles haviam plantado. Alguém já disse que a lei da semeadura ela é basicamente o seguinte: a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você pode até escolher o que você planta, mas você vai ser obrigado a colher exatamente aquilo que você plantou. A colheita é obrigatória. Uma pessoa que não é misericordiosa, saiba que você também não vai receber misericórdia. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. Se você é uma pessoa soberba, saiba o que é que você vai colher. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16:18. O que semeia perversidade colherá males. Provérbios 22:8. Lei da semeadura. Lei da semeadura. Plantou, vai colher. Por outro lado, a Bíblia também diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Também é lei da semeadura, mas no sentido positivo, não é? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, e depois de falar das obras da carne, dos frutos do Espírito, no capítulo 5, quando ele chega no capítulo 6, o que é que ele diz? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, você quer plantar uma coisa e colher outra? Não.
Você está zombando de Deus. Aí ele continua, veja só. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 5, do 7 ao 10. A lei da semeadura. Aqueles que, como diz aqui, semeiam da carne vão colher corrupção. Aqueles que semeiam do Espírito colherão vida eterna. Não cansemos de praticar o bem. Não cansemos de praticar o bem, de semear o bem. Principalmente aos da família da fé, é o que diz o texto. Principalmente aos nossos irmãos em Cristo. Veja, terceiro, ninguém está seguro vivendo em desobediência contra Deus. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de destacar. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você tem vivido de acordo com esse estilo de vida edomita. Você acha que você pode ser independente de Deus, você põe a sua confiança na sua sabedoria, você põe a sua confiança nas suas amizades, você põe a sua confiança na sua riqueza, na sua soberba, você prefere fazer o seu próprio caminho, sem levar em consideração aquilo que a palavra de Deus está lhe mostrando. Era o caminho de Edom. Ao invés de se render a Deus, você prefere ficar na sua montanha impenetrável, achando que ninguém vai derrubar você daí. Cercado por um coração de pedra, você se acha autossuficiente. Ninguém está seguro vivendo em desobediência, vivendo em rebeldia contra o Senhor. Esse texto de Obadias é um dos muitos textos das Escrituras que fazem referência ao dia do acerto de contas. É um dos muitos textos na Bíblia que fazem referência ao dia do Senhor. Saiba que naquele grande dia não haverá abrigo nas riquezas. Teus amigos, por mais influentes e poderosos que sejam, não vão te proteger. Tua sabedoria não vai te ajudar a escapar. Nada disso vai te proteger contra a ira de Deus. Talvez você imagine que nesta vida, o seu estilo de vida, as suas decisões não vão ter consequências, não vão te alcançar. Afinal, você já tem vivido assim há tanto tempo e nada tem acontecido. Veja, o Senhor, meus queridos, Ele não é indiferente ao pecado. Na verdade, quando o Senhor, Ele demora a agir para punir o mal, não é por indiferença, mas é por longanimidade, por misericórdia, porque Ele está agindo com paciência com você, dando a você a oportunidade para você se arrepender, para você se converter, para você crer em Cristo, para você que não é povo, se tornar povo dEle. Então se arrependa, creia. Por fim, meus queridos, último ponto. Como cristãos, precisamos fugir do estilo de vida edomita. Isso é algo muito importante, queridos. Precisamos entender, o nosso velho homem é edomita. E nós precisamos nos despojar dele todo santo dia. Certo? Eu estou falando mesmo que você seja uma pessoa convertida, que nasceu de novo, que é crente, mas há em você ainda o pecado remanescente, uma natureza pecaminosa, que é justamente a essência desse estilo de vida adotado pelos edomitas, de soberba, de orgulho, de altivez, de querer ser independente de Deus. A gente ainda luta com isso dentro do nosso coração.
Então nós precisamos se despojar todos os dias da maneira edomita de pensar, do estilo de vida edomita. Agimos, meus queridos, muitas vezes como edomitas quando fazemos o nosso próprio caminho, quando ignoramos o que a palavra de Deus fala sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre a nossa carreira, sobre a nossa adoração, sobre a santidade. Todas as vezes que nós escolhemos os nossos próprios caminhos e rejeitamos os caminhos de Deus, nós estamos agindo à semelhança dos edomitas. Agimos como edomitas quando depositamos a nossa confiança e a nossa segurança na nossa sabedoria, nas nossas amizades, nas nossas riquezas. Porque infelizmente, mesmo depois de crentes, nós somos tentados a confiar que vão ser as nossas riquezas que vão nos proteger do mal, não é? Afinal de contas, eu tenho dinheiro, eu posso pagar os melhores tratamentos, posso pagar os melhores médicos, posso pagar o melhor sistema de segurança. Ou muitas vezes depositamos a nossa confiança nos nossos amigos. Achamos que porque eu conheço tal pessoa que é poderosa, que é influente, e que já disse que se eu precisar dela, eu posso recorrer quando eu quiser. Não vai nos proteger. Nossa confiança não tem que estar em homens. Ou muitas vezes na nossa própria sabedoria. Mas eu já estudei tanto, eu já li tanto, eu fiz tal faculdade, eu fiz tal curso. A minha sabedoria vai me proteger. Não vai. A sua confiança precisa estar no Senhor. Totalmente no Senhor. Não haja como os homens deste mundo, mortos nos seus delitos e pecados, que confiam plenamente nessas coisas. Não adote esse estilo de vida para você. Agimos como edomitas quando vemos o nosso irmão caído, arrasado, e dizemos assim: bem feito, bem feito. Igual a Edom, a gente coloca o dedo na ferida, a gente chuta quem está caindo, encontramos na queda do nosso irmão o nosso momento de vingança. Tome cuidado, isso é uma atitude de um coração edomita. Cuidado, meu irmão, minha irmã, nunca esqueça que seu velho homem, seu velho coração, com o qual você ainda luta, ele é edomita. Não subestime a incredulidade, não subestime a maldade do seu próprio coração. O crente sábio é aquele que de fato desconfia de si mesmo, das suas motivações, das suas intenções. Quando ele se sente muito seguro, ele desconfia. Ele nunca acha que ele já chegou a um patamar de impecabilidade. O crente sábio é aquele que sabe que precisa desconfiar das suas próprias motivações, que precisa vigiar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que precisa ser misericordioso com os outros, porque ele também precisa de misericórdia. Que sempre pensa, que sempre que ele entende, que ele imagina que ele está de pé, ele tem cuidado para não cair. Que não deve colocar como fonte de sua segurança aqui neste mundo, não é as coisas deste mundo, mas a sua confiança tem que estar em Deus. O crente sábio é aquele que entende que o processo de se despojar e revestir não acabou, ele dura a vida toda. Que Deus em Cristo nos ajude. Nós vamos continuar aqui a exposição de Obadias, só que na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, porque próximo domingo de manhã nós voltaremos com o estudo da nossa confissão de fé. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite e nos dê essa oportunidade. Amém.